Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem para vocês? Como eu prometi, esta é uma aula de continuação. Vamos continuar, tá, do episódio anterior, tá bom? Estamos falando sobre os Roma Antiga, tá bom? Então, esta é uma aula de continuação. Fique até o final desta aula. Como de costume, vamos fazer uma oração. Oremos. Nosso Pai querido, obrigado por esta oportunidade de estar aqui com esses alunos maravilhosos. Que todos aqui aprendam sobre o conteúdo, mas continuem sendo abençoados e fazendo o que é correto perante o Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então, aula de continuação. Tema, conteúdo, Roma Antiga. Tá bom? Então, vamos agora falar da divisão da história, tá? Monarquia, república e império. Na monarquia, os principais reis eram etruscos, tá? Lembra que os etruscos, eles eram treinados para guerra, mas também eram grandes, faziam muitas construções, tá? Entre elas, obras públicas, templos, drenagens de pântano, sistema de esgoto, ruas, né? Olha essa imagem, né? Que loucura! Os banheiros eram públicos, tá? E não tinha paredes, não, tá bom? Estranho, né? Tá? E durante o governo dos etruscos, teve o último rei etrusco, foi o Tarquínio, o soberbo. E é interessante destacar para vocês que os plebeus estavam descontentes com ele, tá? Os patrícios, né? Enfim, tiraram ele do poder, tá? E acabou-se o período da monarquia. Tiraram o rei, colocaram outro rei? Não, colocaram o sistema de república, tá bom? O sistema de república, o primeiro termo que tem que ficar na mente de vocês é a coisa pública, tá? Surgiu esse pensamento. Isso aqui é público, isso aqui é privado, tá? Aí fica a questão, sua casa é pública ou privada? Privada, pertence aos seus pais, tá bom? A rua, as praças, é pública, é pro povo, tá bom? O problema é que os patrícios, que eram minorias, tinham muito poder. Já os plebeus, tá? Os plebeus tinham pouco poder, não tinha quase nenhuma participação política. Aí já surgiu uma briga aí, tá bom? Lembra aquelas histórias assim, tipo, o patrício casou-se com a plebeia, tá? Quando um rei se apaixona por uma pessoa assim, né, com menos dinheiro, é plebeia, é um plebeu, tá bom? Esses termos, essas histórias antigas, associa-se com esses termos, tá bom? E como é que era a estrutura da república, tá? Existia o cônsules, que era o chefe da república, que tinha um mandato de 1 ano, tá? Era o comandante do exército também, ele tinha um poder jurídico e religioso. Tinha o Senado, que era com 300 senadores, tá? Que era escolhido. E geralmente, né, eram patrícios, que tinham muita, né, bens. Magistraturas, né, esse termo é atual, tá? Quando fala magistratura, lembra de funções executivas e juízes, tá? Assembleia Popular, composta por patrícios e plebeus para discutir as questões públicas, tá? E o Conselho de Plebe, composto somente por plebeus. Tinha lá o povão, tá bom? Então, vale destacar que surgiu guerras. Vamos lá, guerras lá são chamadas guerras púnicas, tá? O que foram as guerras púnicas? Ocorreu 3 grandes conflitos militares entre Roma e Cartago. O que é Cartago? É uma cidade fenícia. Os fenícios quase conquistaram Roma. Os fenícios, sim. Mas aí, né, meus queridos, os romanos venceram e praticamente exterminou, acabou com os fenícios nessa região, tá, do mar Mediterrâneo. E daí Roma tornou-se muito grande, porque teve o controle do comércio, tá? Nessas guerras púnicas, né, é interessante destacar que para os romanos eram guerras púnicas, mas para os cartagineses, que eram
os fenícios ou cananeus, era chamado de guerras romanas, tá bom? E é interessante que foi utilizado até elefante como máquina. Interessante, né? Vamos lá, então. Aqui, ó. Qual foram as consequências do fim dessas guerras, tá? Eu vou colocar 4 consequências para vocês. O fim do domínio cartaginês dos fenícios no mar Mediterrâneo, tá bom? O domínio de Roma no mar Mediterrâneo, aí Roma ficou forte. 3. O aumento do poder político e econômico de Roma na Europa e norte da África, não ficou somente na Europa. Vamos para a África, vamos, tá? E 4. O impulso para novas conquistas. Então expandiu mais muito o território, tá? Depois vocês vão ver que chegou até a Ásia, tá? Vamos lá então. Mas devido ao fim das guerras púnicas, houve uma instabilidade política. Roma tinha muitos escravos, tá? Então teve revolta dos escravos também. Esse período ficou marcado por uma acirrada disputa política entre os principais generais, tá bom? E daí, meus queridos alunos, isso vai cair na prova. Triunvirato. Entendeu? Ó, o que é um triunviratus? É um governo composto por 3 indivíduos, tá? Então, Roma tinha esse hábito. Existia 3 generais. Então, o general tem seu exército, né? Então, o primeiro triunvirato foi a primeira luta entre eles, tá? Para quem tem mais poder. De um lado, Pompeu, do outro, Crasso, e do outro, Júlio César. E eles entraram em disputa. É interessante, Júlio César, meus queridos, vai destacar Cleópatra. Júlio César chegou lá no Egito, tá? Achou tão lindo o Egito lá, né? Se apaixonou pela faraó, a grande faraó Cleópatra. Matou ela? Não, se apaixonou, casou com Cleópatra. Júlio César foi o grande vencedor. Ao voltar, o Senado, né, armou contra ele. E tem aquela expressão, até tu, Brutus, o seu filho, tá? Né, filho da sua mulher, né? Imagina a situação, né? Ele voltou com a Cleópatra, a outra mulher, né? Tinha um enteado, e Brutus era seu filho, mas era parceiro, né? Brutus matou na escada. Matou seu pai. A missão de poder. Então, Júlio César perdeu. Perdeu, tá? Daí surgiu o segundo triunvirato. Dessa vez, Marco Antônio, Lepto e Otávio. E é interessante que, após a morte de Júlio César, chegou Marco Antônio. Marco Antônio teve a possibilidade de matar Cleópatra e se apaixonou por Cleópatra. Ou mulher, né? 2 grandes homens dessa época se apaixonaram pela mesma mulher, tá? Alguns estudiosos falam que a Cleópatra, o amor da vida da Cleópatra foi o Marco Antônio, tá? No entanto, nesse conflito entre Marco Antônio, Lepto e Otávio, quem ganhou foi Otávio, que depois ficou conhecido como Auguste, tá? Otávio derrotou as forças de Marco Antônio e retornou vitorioso de Roma. Fortalecido com essa campanha, Otávio pôde governar sem oposição. Terminava assim o regime republicano e iniciava o Império. Estamos falando do início do Império. Tá bom? E qual foi o fim da Cleópatra? Né? Como ela viu que morreu seu grande amor, ela cometeu suicídio, tá? Mas seu corpo nunca foi encontrado. Tá? Então, o Império Romano, o Otávio recebeu o título de Augusto. Sabe o que significa Augusto? Significa consagrado, majestoso, divino. Tá? E durante o período do Império do Augusto, cresceu mais ainda. Foi para Europa, já estava na Europa, para a África e Ásia.
Tá bom? Por isso é um dos maiores impérios da história, meus queridos. As conquistas abasteciam o império não apenas de riqueza e terras, mas também de escravos. Teve muito mais escravos, porque ia dominando, tá? Extensa rede de estradas, né? Então formava muitas estradas. Por isso tem aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma, porque várias estradas, tá bom? Então, meus queridos, depois, mais para frente, no quarto bimestre, vamos ver que depois o Império Romano era tão grande que ele foi dividido entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Mas isso fica para a próxima aula. Meus queridos, muito assunto. Falei para vocês que é muita informação, porque o Império Romano é muito rico. Um grande abraço, fica para a próxima aula. Até mais, tchau para vocês!